Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa live que eu começo hoje. Para quem me vê ao vivo, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro e são 8h08. E se você vê gravada também, sejam todos bem-vindos nessa gravação dessa live que foi feita ao vivo. E você que está ao vivo e você que vê a live gravada, pode fazer perguntas, tá? Durante a live, depois deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em atender todos vocês, tá? Todo mundo que quiser fazer suas perguntas. Gente, eu me propus a fazer uma série de lives agora em 2025, enfim, por queixas de pessoas que eu atendo, das minhas alunas, das minhas pacientes, das pessoas que eu encontro na rua, das pessoas que eu converso, dessas observações que eu tenho vivendo e interagindo aí com o mundo, né, de perceber como as pessoas estão cansadas. E não é um simples cansaço, não é um cansaço daqueles em que a gente pratica uma atividade física e aí a gente chega no final do dia e fala, nossa, tô super cansada, que delícia, tô aqui na minha casa, vou descansar. Não é isso. A gente vê, a gente percebe, a gente sente, a gente ouve das pessoas que é um cansaço também mental, é uma carga, é uma desvitalização. E isso, vou falar para todas as pessoas, né? Mas isso somado à idade hormonal, na verdade a fase hormonal, não idade, a fase hormonal tem um peso ainda maior, né? Durante o período do climatério e da menopausa. No climatério, nós mulheres já estamos fazendo uma transição da fase de vida Pitta, que é uma fase mais ativa, né, representada pelo elemento fogo, é uma fase mais ativa, mais vigorosa, em que a gente tem naturalmente mais energia, para uma transição Vata, que é uma fase mais degenerativa. É uma fase em que a gente sabe, não vamos tapar o sol com a peneira, mulheres, o importante é a gente saber, né, enfrentar a realidade com dados, com argumentos e com ações. Então a gente sabe que essa é uma fase degenerativa que, caminhando da menopausa adiante, os homens um pouquinho depois, nós vamos perder massa óssea, a gente vai perder, vamos não, né? A tendência é essa, a gente perder massa óssea, a gente perder massa muscular, a nossa pele, né, perde colágeno, o nosso cabelo perde um pouco de densidade, a nossa mente também precisa ser um pouco mais estimulada, o nosso intestino apresenta um pouco mais de ressecamento. Então tem várias coisas que são naturais dessa fase, assim como na primeira fase de vida, quando o bebê nasce, é natural que ele ganhe muitos tecidos. No meio da vida é natural que a gente tenha muita energia para transformar o nosso trabalho, para conquistar matéria, para conquistar o nosso lugar no mundo. E nessa terceira fase de vida, que é a fase de vida da maturidade, é chamada de fase Vata. É uma fase em que a gente sabe que a tendência, isso não é uma realidade para todos, mas a tendência é que a gente perca, né? Que tenhamos perdas. E aí a gente precisa trabalhar com essa realidade. Então, voltando aqui ao nosso tema de exaustão, como é que a gente como lidar com essa exaustão, com esse cansaço que a gente percebe que as pessoas estão atravessando. Então eu vou começar contando para vocês uma história que ilustra muito isso. Eu tenho uma querida amiga e eu estava conversando com ela esses dias e ela estava me dizendo assim, Fernanda, eu tô super gripada. Tem alguma receita assim do Ayurveda que pode me ajudar com a gripe, né? Que pode me ajudar a dar uma levantada, né? Porque eu tô sentindo assim realmente que eu não estou bem. E aí eu conversando com ela, disse para ela a receitinha, uma das receitas que ela poderia fazer para dar uma melhorada, enfim, para ajudar, né, nesse período da gripe, desses sintomas. E no meio da conversa ela me diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ela me disse que ela estava se sentindo, claro, né, gripada, sem energia, que ela estava se sentindo muito indisposta. E aí ela soltou uma frase assim, Deus me livre de ficar descansando em casa. E aquilo para mim, enquanto terapeuta, enquanto pessoa, soou de uma forma muito forte. Porque veja só, não é só essa minha amiga, ela trouxe um sinal, né? Ela trouxe um alarme
que é, na verdade, o pensamento de quase 100% das mulheres. Deus me livre de ficar descansando em casa, nem quando eu tenho uma gripe, nem quando eu convalesço. Então veja só como esse é um dos pontos centrais dessa live. Veja só como nós não estamos lendo aquilo que a gente sente, e quando a gente é capaz de ler, como a gente não respeita. Mas não porque a gente não quer respeitar, a gente não respeita porque nós estamos, de certa forma, desconectadas das nossas emoções. E aqui nessa live eu vou apresentar para vocês 5 ou 6 pontos. 5 pontos de atenção em relação a todas as coisas que tiram a nossa energia. E uma das coisas que mais tira a nossa energia, a nossa vitalidade, são as nossas emoções. Mas não é sentir emoções, é se desconectar das emoções. Então, eu digo assim que o universo nos dá sinais. E eu não estou falando assim de uma forma, ó vida, ó céus, ela agora vai falar de yoga. Não, não é isso, não é só isso. O universo, gente, a nossa sabedoria ancestral, a nossa voz interior, chame do que você quiser chamar. Ela tem uma sabedoria inata, ela tem uma sabedoria incrível. E o tempo todo nós recebemos esses sinais. Então, quando você tem uma gripe, é um sinal. As emoções, na verdade, são grandes marcadores de mudanças na nossa vida. Então, as emoções não são negativas. O que é negativo é você deixar uma emoção tomar conta da sua vida, tomar conta das suas atitudes. Mas é necessário, ainda mais nos dias de hoje, a gente conseguir entender que as nossas emoções, elas são marcadores de mudanças internas. Então, é como se fosse um alarme. É como se fosse o lembrete que você coloca no seu celular, me avise tal hora. Ele vai lá e apita, você vai lá e desliga. As emoções, elas fazem a mesma coisa. E atualmente, nós estamos negando as nossas emoções. Nós estamos indo contra aquilo que o nosso corpo fala. Então, uma emoção não é negativa. Ela precisa ser sentida e vivenciada. Então, a gente precisa reaprender a nos conectar ou nos reconectar com as nossas emoções. Então, quando você sente tristeza, tem alguma coisa naquela tristeza. Então, o primeiro passo desse tema é você mergulhar nas profundezas. Por que eu estou me sentindo triste? Por que eu acho que eu estou depressiva? Por que eu estou com raiva? A raiva, na verdade, é ótima, porque ela te dá um sinal de que você precisa reagir com a mesma energia. Vou repetir, nós não podemos deixar as nossas emoções tomarem conta de nós, né? Mas se alguém desrespeita você de uma forma muito violenta, até para você mostrar para essa pessoa que você entendeu aquilo, que você não aceita aquilo, você não vai falar para a pessoa assim, eu entendo o momento que você está passando, a pessoa está gritando com você. A gente não pode combater uma energia com uma energia diferente. Não estou dizendo que a gente tem que sair brigando por aí, eu estou falando agora sobre emoções. Mas nós precisamos entender, por exemplo, que a raiva é uma energia que nos coloca diante de uma pessoa que talvez seja uma ameaça para nós. Então, naquele momento, ela é necessária. Né? Uma pessoa que está sendo abusiva com você, você não vai falar com ela para ela falar com ela com gentileza, não faz sentido. Então, as emoções têm os seus lugares. E o que acontece? Nós estamos atualmente entendendo que as emoções são negativas. Então, todo mundo nega as suas emoções, todo mundo se desconecta das suas emoções e fica tudo muito perdido. E quando a gente tem essa desconexão com a nossa sabedoria interna, quando essa desconexão vem, na verdade ela vem não porque a sabedoria foi embora, ela vem porque existe muito ruído, muitas impurezas, muito lixo mental circulando em nós. E o que a gente precisa fazer para se reconectar com essa sabedoria é eliminar esse lixo. E carregar esse lixo, essas impurezas, essa bagagem é extremamente cansativo.
chega a ser exaustivo. Então, a primeira causa de cansaço, perda de vitalidade, é a desconexão da nossa sabedoria interna. Eu vou falar de coisas mais práticas, mas essa é a causa mais importante, essa é a causa que afeta todas as pessoas. Dentro do Ayurveda, numa ordem sobre fatores que afetam a nossa saúde e nos desequilibram, a emoção vem em primeiro lugar. Ela vem antes da alimentação, para vocês terem uma ideia. Então, a gente precisa prestar muita atenção a isso, a essa reconexão, a nos conectar com as nossas emoções. Tem até uma filosofia não, né? Mas um conceito do Ayurveda que diz o seguinte, que mostra essa conexão com essa sabedoria. Que os melhores alimentos para você, os melhores alimentos para nós, são os alimentos que crescem naquela estação do ano, num raio muito próximo da sua casa. E por que isso? Porque aqueles alimentos que crescem, por exemplo, nós estamos agora no verão. Então, os melhores alimentos seriam aqueles que crescem naturalmente num raio muito próximo da nossa casa. Nós deveríamos nos alimentar desses alimentos, porque eles trazem o prana da região, eles trazem os melhores nutrientes que nós precisamos por estarmos naquela região e eles vão favorecer o nosso corpo com aquilo que o nosso corpo precisa naquela estação. Então isso é um conceito da Ritucharya, que é uma rotina sazonal do Ayurveda. Então veja que essa conexão com essa sabedoria não é só importante, ela é vital. Muitas vezes a gente está aqui no verão, então a gente precisa se conectar com o quê? Quais são os alimentos que naturalmente são abundantes nessa fase? Então, quando você vai à horta, à quitanda, ao supermercado, o que tem mais disponível? O que é de época na sua região? Então, esse seria o melhor alimento para você. E isso seria um alimento que te traria mais energia, um alimento que vai te energizar muito mais. Então, o que eu digo aqui nesse primeiro ponto dessa nossa live? Conexão com as emoções. Conexão com a sua sabedoria interna. Isso é uma coisa que mantém a sua energia. Então, quanto mais desconectado das suas emoções e da sua sabedoria interna você está, daquela voz que diz e você entende, quanto mais você está desconectado disso, mais desvitalizado você está e provavelmente todas as outras coisas estão funcionando muito mais ou menos, né? Então, vou falar agora, escrevi aqui um lembrete, tudo está disponível para nós, mas há muito ruído. Isso cansa demais. Precisamos silenciar. E os outros pontos que eu venho falar aqui para vocês nessa live, que eu vou falar de 5 ou 6, são pontos mais práticos e palpáveis que vocês vão talvez entender melhor, né? O primeiro foi um tanto quanto filosófico, que são o quê? O prana, os alimentos, a digestão e o sono. Então, como é que o prana influencia a nossa energia? O prana, gente, é energia vital. Ela está disponível na natureza. Então, quando a gente levanta de manhã e a gente faz aquela inspiração profunda, quando você acorda assim, naquele lugar mais calmo, tranquilo, que você consegue ver o sol nascendo, que você sente aquela brisa fresca, aquilo é abundância de prana. É uma energia que vitaliza, não só oxigena. O prana, ele vitaliza você, não só te traz oxigênio para manter você vivo. É como aquela plantinha que você tem num determinado ponto da casa, tá toda ali nutrida, recebendo água, tudo direitinho. Aí de repente você muda aquela plantinha de lugar e aí vem aquela pessoa e fala assim: nossa, ela gostou dali. Provavelmente porque ali há mais abundância de prana, energia vital naquele lugar, né? Enfim, então o prana é vital, essencial para manter a nossa energia. E como é que nós, pessoas, captamos prana no nosso dia a dia, na nossa rotina maluca? A gente vai captar prana respirando melhor, a gente vai captar prana através dos alimentos, e aí a gente precisa aprender a escolher alimentos prânicos ou não prânicos. Então, os alimentos que trazem mais prana, que é diferente de nutrientes,
Prana é o que te dá energia vital, né? Nutriente é aquilo que é carregado de minerais, vitaminas, que também é muito importante. Mas agora nós estamos falando do que há por trás disso. Então, como é que você extrai o prana de um alimento? Pela língua. Então, quando você come um alimento, enquanto você está sentindo o sabor dele na sua boca, você está extraindo o prana, a energia vital desse alimento na língua. Os alimentos que são mais ricos em prana são os alimentos que têm mais incidência solar. Então, naturalmente, frutas, verduras, legumes, tudo aquilo que é plantado na terra e recebe sol. Então, uma pessoa, por exemplo, que está desvitalizada e chega numa consulta ayurvédica, dentre outras coisas, uma das coisas que eu vou propor para ela é que ela faça uma dieta por um tempo, pelo menos, de alimentos mais carregados de prana. Então, isso é uma coisa muito importante. O prana está disponível, então, através da nossa respiração, através dos alimentos que a gente come, e a gente também capta prana pela pele. Então, uma das formas de aumentar a nossa vitalidade é tomar aquele solzinho. Um banho de natureza, como eu costumo dizer, um banho de natureza também melhora, aumenta o prana. Então, são formas de a gente conseguir captar essa energia vital disponível, que é completamente diferente do que vem dos alimentos, que eu vou falar agora. Estou olhando aqui porque tem muitos lembretes aqui para mim. Bastante coisa para falar para vocês. Então, falei das emoções, que são conexão com as emoções, que são o primeiro fator que causa cansaço, ansiedade, desvitalização. O segundo, o prana, aprender a selecionar alimentos prânicos, estar na natureza onde há abundância de prana e respirar melhor. Os pranayamas, exercícios de respiração, fazem muito pela nossa energia e vitalidade. E os alimentos em si. Então, como é que a gente obtém energia dos alimentos? Aqui, nessa live, não estou falando de calorias e vitaminas. Embora você saiba que isso também é muito importante. Mas aqui é o que há por trás disso. Então, é aprender a selecionar um alimento que vai te dar vitalidade e um alimento que não vai te dar vitalidade. Se você pensar, por exemplo, numa carne, e essa live não tá querendo que você seja vegetariano ou carnívoro, mas só te explicando. Se você pensar numa carne, por exemplo, aquela carne, ela é um alimento que vai desvitalizar você. Se você pensar numa cadeia de alimentos que ficam muito expostos ao sol, até você chegar naquele bife, naquela carne que você comeu, veja o quanto essa cadeia andou. Então, esse alimento tem menos vitalidade. Ah, Fernanda, e uma batata, e um almeirão, e uma beterraba, e uma couve? A batata nem tanto, né? Porque ela cresce no escuro, mas quando a gente fala de verduras, né? Principalmente verduras que têm uma exposição solar abundante, elas vão preencher você mais de prana, de vitalidade. E uma coisa que hoje, modernamente, é o conceito assim que eu acho que mais atrapalha, interfere na nossa energia e vitalidade quando a gente fala de alimentos, são os alimentos ultraprocessados. E muitas vezes a gente fica com esse conceito de ultraprocessado na cabeça e fica com o conceito, e aí fala, alimento ultraprocessado eu nem compro. Mas aí, gente, quando você vai ler os ingredientes dos alimentos, você vê que grande parte daquilo que tem nos alimentos são substâncias artificiais que não são alimentos de verdade. E aí tem corantes, e aí tem aromatizantes, e aí tem estabilizantes, e aí tem usantes, os conservantes. E aí quando você vai extrair de fato o que de bom aquele alimento traz para você, você vai ver que não é nada. Muitas vezes o seu sistema é até sobrecarregado para fazer essa digestão. E você, ao invés de ter vitalidade com aquele alimento, você se desvitaliza. Então, alimentos ultraprocessados, as carnes, os embutidos, são alimentos que nos afastam dessa vitalidade. Então, assumir vez ou outra, para quem não é, uma dieta vegetariana, é muito bom para que você recupere essa vitalidade. Quando a gente fala, por exemplo, na dinacharya, nas dietas anti-ama, antitoxinas que o Ayurveda propõe para digerir as toxinas, é uma alimentação predominantemente vegetariana.
né? Vegana não, mas vegetariana mesmo, para que você consiga digerir essas toxinas, porque você precisa se carregar de prana. Então, emoções, alimentos, prana, e agora eu vou falar da digestão. A digestão é algo que pouquíssimas pessoas prestam atenção e é o conceito principal, central, é o eixo de trabalho e de visão do Ayurveda quando a gente fala de saúde, não só de energia. O Ayurveda tem uma frase que diz o seguinte: quando você tem um bom Agni, Agni é o poder digestivo, é o fogo digestivo. Quando você tem um bom Agni, você é capaz de transformar veneno em néctar. Quando você tem um Agni ruim, você é capaz de transformar néctar em veneno. Então, o nosso poder digestivo é uma das coisas mais importantes fisiologicamente para nos manter energizados, para que você tenha essa energia. Então, comer demais, comer em horários inapropriados, comer alimentos inapropriados para você, comer demais à noite, tudo isso tira a sua energia e vitalidade. Você pode ficar prostrado, você pode ficar cansado. Aquela sonolência após o almoço, principalmente para quem tem aquele sono incontrolável após o almoço, é um sinal de que a sua digestão não está legal. E você sente também, né? Está relacionado com o funcionamento do intestino. Então, como é que a gente faz para ter um bom Agni, um bom poder digestivo? A dica principal que eu posso dar aqui para todo mundo nessa live é a seguinte: observe e respeite a sua fome. Quanto mais fome você tem, ou seja, a fome é um sinal fisiológico de que o seu organismo está pronto para receber alimento. Então, se você come sem fome, a todo momento, come simplesmente porque é o horário da refeição, você está se desvitalizando. Provavelmente você está tendo uma sobrecarga digestiva e isso vai ter um efeito direto na sua energia. Acreditem em mim, isso é muito importante. Então, as pessoas que passam por essa dieta anti-ama ou acertam essa questão da digestão, elas têm assim um ganho de energia incrível. E o Agni, o poder digestivo, está relacionado também com absorção e assimilação. Ou seja, ele representa a concentração, o poder do suco gástrico que vai agir no estômago. Ou seja, se você tem um baixo Agni, uma digestão ruim, você não está sendo capaz de absorver e nem de assimilar, inclusive, minerais essenciais e nutrientes. Então, quantas pessoas e quantas mulheres eu atendo que comem adequadamente, que têm sobrepeso e que estão tecnicamente desnutridas? Às vezes fazendo uma anemia, com falta de minerais, porque quando a gente vai analisar o Agni, o poder digestivo, ele está baixíssimo. A gente chama de Manda Agni no Ayurveda, é um Agni muito fraco. Se fosse uma fogueirinha para você assar o seu marshmallow, seria uma brasinha assim, ó, muito tímida, que não vai ser suficiente para digerir o que você precisa comer. Então, coma quando tiver fome e preste atenção às porções. Se você tiver pouca fome, pouco alimento. Se você tiver mais fome, mais alimento. Então, essas são as dicas que dá pra gente dar aqui na live, né? E uma outra coisa muito interessante, quando a nossa digestão não é legal, não é boa, nós começamos a acumular biotoxinas, porque esses alimentos mal digeridos, eles vão viajar pelo nosso tubo digestivo. Lá no intestino, bactérias vão começar a tomar conta daqueles restos de alimentos e as excretas dessas bactérias produzem biotoxinas, que no Ayurveda nós chamamos de ama. Esse ama pode começar, se isso for um padrão seu, se essa digestão ruim sua, esse Agni, esse Manda Agni for o seu padrão de Agni, isso pode começar, essas toxinas do intestino, elas começam a ser absorvidas para a sua corrente sanguínea e passam a circular no seu organismo, através do sangue. Ora, se as biotoxinas começam a circular em você através da sua corrente sanguínea, elas passam por todos os lugares do seu corpo. E em pessoas e em órgãos mais
sensíveis, nós podemos então ter esse órgão se defendendo do seu sistema de toxinas. Modernamente, a gente diz as inflamações. Hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Estou inflamada, estou com o corpo inflamado. Isso nada mais é do que excesso de ama, como já dizia o Ayurveda há 5.000 anos, circulando no seu organismo. Então esse ama vai até um órgão seu que é sensível, mais sensível, predisposto talvez com uma imunidade menor e ataca aquele determinado órgão. Então, gente, acreditem, as doenças autoimunes através do Ayurveda são explicadas através do excesso de ama circulando na corrente sanguínea. Quando, por exemplo, a tireoide começa a se defender dessas toxinas, quando o seu fígado começa a se defender dessas toxinas, e aí o seu sangue começa a se defender dessas toxinas. Então, as doenças autoimunes, pelo olhar do Ayurveda, na verdade, também são outras causas, mas também são predominantemente um acúmulo de toxinas provenientes de uma digestão ruim, de um baixo Agni circulando no seu organismo. E aí, onde eu queria chegar? Quais são os sintomas de ama? Quais são os sintomas dessas toxinas sendo produzidas em você? Falta de energia total, falta de vitalidade, cansaço extremo, sonolência após o almoço, sensação de abdômen estufado, gases. Você tem fezes ora boas, ora ruins. Às vezes você faz aquele cocô bolinha, às vezes você tem uma diarreia. Então tudo isso é sintoma de ama. E um dos sintomas principais é aquela prostração, é aquele cansaço. Procrastinação, que é uma palavra da moda, quando você chega no nível da mente, né? Toxinas alojadas no seu organismo, provenientes de um Agni ruim. Porque se a sua digestão é boa, você assimila bem, você absorve bem, você se nutre bem e você tem as suas excretas nos seus devidos lugares, então seu organismo tá beleza. Não é por causa disso que você vai ter falta de vitalidade. Então a digestão é um ponto principal e ninguém olha para a digestão, todo mundo olha para o alimento. Vou comprar hortaliças lá da horta do seu Antônio, que faz tudo orgânico, maravilhoso, e todos os meus fornecedores têm selos, não sei de quê, e aí você chega na sua casa, você vai fazer seu alimento e não digere nada. Então, se você não olha para a digestão, literalmente você está jogando a sua energia no ralo e o investimento que você está fazendo nesses alimentos que tem um custo diferenciado. Então, a digestão é um dos pontos principais. O que mais que eu vou falar para vocês aqui? O sono. O sono é muito menosprezado. Muito menosprezado. Então, quando a gente fala do sono, as pessoas falam: ah, mas eu nunca dormi bem. Ah, mas meu sono sempre foi assim. Ah, mas eu bebo muita água à noite e eu tenho que acordar para fazer xixi. Porque a minha boca fica seca logo na hora que eu deito. E aí eu tenho que tomar aquele pouquinho de água. E aquele pouquinho de água, na verdade, vai me fazer ter vontade de ir ao banheiro e eu acordo. Então, gente, o sono interrompido é uma coisa, assim, extremamente prejudicial para a nossa energia, por diversos fatores. Nós precisamos, na verdade, fazer sono profundo. O Ayurveda diz que o melhor horário para a gente ir para a cama seria às 22 horas. A partir das 22 horas, a gente entra na influência do dosha Pitta, dentro do horário da natureza, que é um dosha que tem o elemento fogo predominante. Então, se você deixa para dormir muito depois das 10, 11, meia-noite, meia-noite e meia, você já se influencia por esse fogo, por esse movimento, e aí a sua mente se envolve com isso e você não dorme. Muito bem. Quando a gente entra no horário Pitta, ele vai até as 2 da manhã. Então, das 2 às 6, a gente tem o horário Vata, que é o horário em que a mente fica mais leve. É um horário que a maioria das pessoas acorda quando precisa acordar. Quanto mais próximo do horário correto, quanto mais próximo das 22 horas você for dormir, até antes,
Eu sei que nos dias de hoje é uma coisa quase impossível, mas isso um hábito a ser ajustado. Se você quer saúde e longevidade, você tem que ter isso em mente. Então, quanto mais próximo das 22 você deita, maiores as suas chances de fazer sono profundo no horário Vata, das 2 às 6. E por que esse sono profundo é importante nesse horário? Por diversos fatores. Fisiologicamente, você vai produzir aí, entre 2, 3 e meia da manhã, a melatonina, que é um hormônio extremamente importante que regula o nosso ciclo circadiano. Fora isso, a melatonina é um hormônio que regula todos os outros hormônios. Então veja só como o sono tem a sua própria inteligência. Se você não faz sono profundo entre 2 e 6 da manhã nesse horário Vata, não descansa e não produz melatonina suficiente, além de desregular o seu ciclo circadiano, né? Você vai acordar com muita facilidade e não vai conseguir se refazer do seu sono. Quando você não tem essa produção de melatonina, então, em quantidade adequada para você, os seus outros hormônios também vão ser influenciados, e aí vem os hormônios femininos, e aí vem a questão da tireoide, aí vem os desequilíbrios hormonais, aí vem os fogachos, aí vem os calores, aí vem as irritabilidades. Então, dormir bem em todas as idades, em todas as fases é essencial. Na maturidade, para a mulher, na fase do climatério e na menopausa, eu diria que é determinante. Ah, Fernanda, que mundo você vive? Nós somos ativas, nós trabalhamos, nós temos filhos, nós temos cachorro e a gente não consegue dormir às 10. O que eu vou te responder? A escolha é sua. Você é adulta, você consegue manejar os seus hábitos. Se não é agora, você pode fazer esse planejamento. Porque não existe, gente, para energia e vitalidade, não existe um segredo, não existe uma pílula, não existe uma mágica. Não adianta fazer soroterapia, não adianta entrar em banheira de gelo. Se nós não estivermos fazendo o quê? O básico. A gente não faz o básico. Nós não estamos dormindo bem, nós não estamos digerindo bem, nós não estamos fazendo cocô todo dia. E a gente quer ter energia e vitalidade com coisas extremamente complexas e caras. Quando você se volta para o básico, a primeira coisa que você tem que fazer, as pessoas chegam aqui no consultório e falam, Fernanda, por favor, me ajuda. Aí eu pergunto, 4 coisas básicas. Tá comendo bem, dormindo bem, fazendo cocô direitinho, bebendo água? Não. Então a gente começa daí. A gente começa desses pontos, que são extremamente importantes quando a gente vai falar de energia. Outra coisa do sono, para eu finalizar aqui, que eu não quero me estender muito na live. Esse horário Vata do sono, que é entre 2 e 6 da manhã, do ponto de vista ayurvédico, ele é muitíssimo importante porque tudo que você absorve ao longo do seu dia, conversando com as pessoas, trabalhando, olhando no seu computador, ouvindo as músicas que você ouve, falando com as pessoas, sentindo as suas emoções, tudo que você absorve através dos órgãos dos sentidos, olha só, tudo isso é digerido nesse horário Vata. Então, todos os estímulos Vata que você absorveu ao longo do dia, eles são digeridos porque a mente também tem o seu Agni entre 2 e 6 da manhã, quando você faz sono profundo. E aí, quando você fala para mim que você acorda cansada, já levantei cansada. Como você dormiu? Mal. Acordei 1000 vezes à noite. Quanto tempo está acontecendo isso? Meses. Então, acontece que é como você não fosse capaz, não vamos pensar em alimento, vamos pensar em emoções e estímulos. É como se você não fosse capaz de digerir os estímulos. É como se você não fosse capaz de digerir aquela discussão que você teve, aquele relatório que você precisava entregar, aquela ansiedade que passou pelo seu coração. Então, esse horário, além de ser um horário em que você produz melatonina, que é o principal hormônio que vai influenciar todos os outros, é um horário em que sua mente vai se refazer. Então vejam a importância do sono.
E se você não dorme bem, não produz melatonina, começa a tomar melatonina, não adianta muito, para algumas pessoas até resolve, mas podem até depois aí comentar sobre isso. O ideal mesmo é que você durma. As pílulas não são capazes de substituir o que o seu organismo faria. Algumas, felizmente, são, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem a tireoide, ela vai fazer a reposição hormonal da glândula. Algumas mulheres até se dão bem com a terapia de reposição hormonal, mas assim, são casos específicos, são pessoas específicas. Essa não é uma regra saudável para todos nós. O que seria saudável seria ter as nossas necessidades básicas funcionando muito bem. Então, resumindo a live aqui para vocês, querida audiência, o que é que contribui para minar a nossa energia nos dias de hoje? Primeiro, desconexão das nossas emoções. A gente também está muito aqui na rede social, todo mundo. A rede social é algo que nos dá uma grande ilusão, né? Parece que ela nos aproxima das pessoas, mas na verdade nós temos essa barreira aqui, ó. Essa barreira nos afasta emocionalmente. Não há nada que substitua um abraço, não há nada que substitua um toque, não há nada que substitua uma presença. As pessoas me dizem, por que você não dá mais aulas online? Porque eu não quero. Eu quero as pessoas aqui, eu quero olhar no olho do meu aluno, eu quero sentir o campo de energia do meu aluno, eu quero perceber, eu quero ter as pessoas ao lado, eu quero me relacionar, eu quero polir os meus relacionamentos, eu quero aprender a ser uma pessoa melhor através dos relacionamentos e não me afastando das pessoas. Então essa desconexão emocional é uma das coisas que mais tira a nossa energia, em primeiro lugar, para todos nós, porque isso é algo que acontece globalmente, né? Não é só com você, não é só comigo, todo mundo tem passado por isso. Cada vez mais as relações estão rasas, impessoais e frias. Outro dia eu passei pelo pedágio e eu estava com dinheiro, eu tinha que passar pelo guichê. Quando eu passei no guichê, a moça eu estava com problema no vidro do meu carro, o vidro tinha travado. E eu tive que fazer um malabarismo absurdo para colocar assim o dinheiro, né, para fora, naquele espacinho para conseguir entregar o dinheiro para ela e depois pegar o ticket do pedágio, né? E assim, a moça parecia um robô. Na verdade, um robô é programado para ter conexão. Ela não tinha. Então aquilo me deu uma tristeza, assim, são coisas que eu tô comentando com vocês do dia a dia, e eu pensei assim, gente, como isso é um paradoxo. A tecnologia está sendo substituída por humanos que estão se tornando robôs. E os robôs estão sendo programados para criar conexões com as pessoas. Tem gente conversando com o ChatGPT e se afeiçoando a ele. Veja só que mundo nós estamos vivendo. Então, para a gente ter energia, para a gente ganhar vitalidade, para a gente continuar a nossa vida com alegria, com brilho nos olhos, a gente precisa, antes de tudo, adquirir conhecimento. Como eu falei no início, essa sabedoria, ela está em nós. Essa sabedoria que diz para você o que você tem que fazer e que você sabe o que você tem que fazer, ela está aqui. Nós só não estamos conseguindo acessá-las, tamanho é o ruído que anda nos envolvendo. Então, a gente tem que aprender a silenciar, esse é o principal ponto. Você tem que aprender a silenciar para você respirar melhor e se alimentar do prana, que eu falei a importância, para saber como é que está a sua digestão e ter mais energia digerindo bem, para ter discernimento para escolher o melhor alimento para você e não se deixar levar. Vez ou outra você vai comer a lasanha da Sadia, tudo bem, mas sabe, esteja presente na hora de escolher os seus alimentos. Você precisa dessa conexão e dessa presença para entender o quanto o sono é bom para você. E para traçar uma nova rotina, falar, sou adulta, que isso, agora não consigo dormir às 10 horas da noite? Não, você vai fazer um plano de ação para você. Não tenha preguiça de você. Para com isso.
Ah, eu não sou prioridade porque eu tenho milhões de coisas para fazer. Tá bom, se você acha que você não é a sua prioridade, eu entendo. Mas não tenha preguiça de você e de fazer o que precisa ser feito. O que tira a energia e a vitalidade das pessoas nos dias de hoje é também: eu tenho 43 arquivos, 22 planilhas, com tudo muito bem arquitetado sobre tudo que eu preciso fazer para o meu projeto pessoal. De 104 atividades, eu fiz o total de nenhuma. Então, mão na massa. Nós, enquanto seres humanos, não chegamos a um lugar confortável. Nós estamos, como eu costumo dizer, no gerúndio. Nós estamos sendo, nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo, nós estamos construindo. Não tem um lugar que a gente vai chegar e que vai ser um lugar confortável e você vai dizer assim: nossa, agora parou. Gente, só para quando morre. Enquanto a gente está aqui, nós estamos em construção. Hoje você pode ser melhor, amanhã você pode ser melhor, no outro dia você pode decidir que você vai fazer uma outra coisa da sua vida, mas a gente só chega a isso fazendo, errando inclusive. Porque quando tudo isso está funcionando muito bem e quando a gente está com a mão na massa, nós estamos errando com sucesso. E nos dias de hoje, errar com sucesso é maravilhoso, porque as pessoas estão fazendo tão pouco. E quando elas erram também, elas acham que é o fim do mundo, não é? A perfeição também não pode tomar conta de você. Então a gente tem que entender que quanto mais você erra, mais você está tentando fazer. Não estou estimulando o erro não, hein, gente? Vamos acertar. Mas esse é um sinal, é um indicador. Quanto mais eu estou errando, ou eu estou fazendo a coisa errada várias vezes, ou eu estou no caminho, construindo, sendo, fazendo, trocando. E assim que é. Então, obrigada pela audiência. Quero deixar um recado aqui para você, agora mulher que está ouvindo a live. Em maio tem a minha imersão Superpoder da Maturidade, em que tudo isso que eu falei vai ser construído dentro de um contexto. Eu vou falar sobre os doshas, vou falar sobre a influência hormonal, sobre os sintomas da TPM, da menopausa. A gente vai ter massagens, a gente vai ter conversas, prática de yoga terapia hormonal. Todas estão convidadas. Depois vocês podem me chamar no direct para mais informação ou digitar que eu quero nessa live que eu entro em contato com você pelo direct. Minhas consultas de Ayurveda presenciais e online, nesse caso, estão abertas para quem se interessar em mudar suas rotinas, seus hábitos, estilo de vida, sua saúde. Estou aqui à disposição. E aulas de yoga presenciais todas as segundas-feiras, às 19 horas, no Espaço Meta, aqui em Jundiaí. Muito, muito, muito obrigada pela audiência. Se eu esqueci alguma coisa de tudo que eu precisava falar, estou conferindo aqui. Depois eu coloco nos comentários para vocês. Uma excelente sexta, um super beijo, obrigada por ficarem comigo até agora. Quem está aqui quer fazer alguma pergunta? Eu me despeço e depois pergunto, né? Perguntas são sempre bem-vindas. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Aguardo um minutinho. Perguntas, 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 perguntas. Enquanto isso, vou falar mais 2 minutinhos sobre o nosso retiro, uma coisa muito importante. O nosso retiro, a exemplo de tudo que eu falei, eu planejo num lugar no meio da natureza, um refúgio da natureza, com muito silêncio, com muita oportunidade de introspecção, embora nós estejamos com outras pessoas. É um lugar também incrível e um ambiente muito propício para a gente ter esse olhar para nós e essa questão do autocuidado em relação à nossa energia. Ninguém quer fazer perguntas? Então, agora sim eu vou. Beijinho para vocês, boa sexta e um ótimo final de semana. E tem programação de live, a gente se vê na semana que vem. Até!